vamos fazer aqui o exemplo 2 agora, tá certo? O sólido já é conhecido, né? Nós já utilizamos esse sólido em outros conteúdos, né? E a ideia é exatamente que a gente conheça bem o sólido para ficar efetivamente como problema para a gente a execução do exercício de cortes, tá certo? Bom, o enunciado fala o seguinte: desenha a perspectiva e as vistas, nesse caso a vista de frente, superior e lateral direita, quando o sólido é cortado por um plano que passa pelos vértices A, B e D. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar em relação a qual eixo o plano de corte é paralelo, né? Assim como no primeiro exercício, o plano de corte é vertical, porque ele passa aqui por uma aresta vertical, então ele também é paralelo ao eixo Y, né? Como consequência disso, eu já sei que a vista que vai ser cortada, onde a seção do corte é uma linha, é a vista superior, ou seja, eu vou só remover um pedaço da vista superior, né? Se vocês lembrarem aí da primeira parte da nossa aula, né? do exemplo, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte: a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entender esse corte aqui em 3D e depois a gente volta para executar efetivamente o corte aqui na perspectiva. Mas vamos primeiro ver como é que isso fica, tá? Tentar visualizar como isso fica. Eu vou fazer esse exercício agora em CAD, mas é interessante fazer esse exercício mentalmente, né? Para exercitar a questão da visão espacial, da abstração. Aí depois que você tem uma ideia, você vai construir o corte aqui na perspectiva, que de certa forma vai confirmar ou não a visualização que você fez mental que você fez do sólido em 3D, tá certo? Então, assim, só para a gente entender bem o sólido, eu vou fazer o corte aqui, né, no sólido em 3D, no modelo 3D no CAD, mas é interessante vocês executarem isso aqui, vamos dizer assim, mentalmente, tá? Antes de começar o exercício. Vou tentar entender, tentar perceber como é que fica o sólido. Isso fazendo uma abstração, né? Então você vai pegar em 3D e ver como é que vai ficar esse sólido e desenha ele, tá? No nosso caso, eu quero que o plano de corte passe por um vértice A, que está aqui, por um vértice B, que está aqui, e por um vértice D, que está aqui, né? Como nós falamos lá, é um plano de corte vertical, tá certo? Porque passa aqui naturalmente, coincide com uma aresta vertical, então se é um plano de corte vertical, ele é paralelo ao eixo Y, né? Então eu sei que a determinação do corte ela é imediata na vista superior, né? Então eu tenho aqui a vista superior, o meu plano de corte vai passar aqui e vai passar aqui, tá? Então eu vou executar esse corte aqui, pra gente ver como é que fica. Ele passa nesse vértice e nesse vértice, certo? Então foi feito o corte, eu vou remover a parte que está mais próxima ao observador, que é essa aqui, então eu vou remover essa parte, certo? Ok? Então aí eu tenho aqui a vista superior, aí eu consigo ver aqui como é que fica a vista frontal quando eu removo aquela parte, né, que é todo esse plano aqui, que é a seção do corte, está aparecendo aqui. A seção do corte na vista superior é essa linha, e aqui a seção do corte na vista lateral, né, vai ficar assim, tá bom? Então, isso aqui foi feito no modelo, agora nós vamos executar isso, tá certo? Fazendo aquele caminhamento semelhante ao primeiro vídeo que a gente construiu. Bom, então vamos lá, vamos executar o corte primeiro aqui no desenho em perspectiva, tá certo? E depois a gente constrói as vistas do sólido cortado, tá? Olha, uma coisa que é interessante fazer sempre é achar a intersecção do plano de corte com a base do sólido, quando é um plano vertical. Então a primeira coisa que eu vou fazer é achar a intersecção do plano de corte com a base do sólido. Se fosse um plano paralelo ao eixo X ou Z, eu ia encontrar a intersecção do plano de corte com a face oposta. Então, por exemplo, se fosse um plano de corte que passasse aqui da vista frontal, fosse para posterior,
Então eu encontraria a intersecção do plano de corte com a face posterior. Se ele cortasse aqui a face lateral, né? Se a face lateral fosse de determinação imediata, vamos dizer assim, eu encontraria a intersecção do plano de corte com a face lateral esquerda aqui no caso, tá? Mas no nosso caso, como o plano é vertical, né, passa por A, B e D, nós vamos encontrar a intersecção do plano de corte com a base do sólido. A, B e D. Essa aresta que sai de D e desce também é vertical. Então o plano de corte, que a determinação dele é bem natural, né? Ele vai estar indo desse vértice até esse vértice, tá? Então, eu vou marcar aqui. Tá certo? Essa é a intersecção do plano de corte com a base do sólido. Bom, agora para continuar o exercício, eu faço praticamente um caminhamento, né, encontrando os novos vértices e ligando esses novos vértices, encontrando as novas arestas, tá certo? Eu posso escolher aqui, partir aqui do ponto B e subir para cá, ou sair desse ponto aqui e ir para D, tanto faz, né? Eu posso ir por qualquer caminho. Eu vou escolher ir por aqui, tá certo? Então, ok, então eu já sei que isso aqui é parte do corte, a intersecção do plano de corte com a base do sólido. Agora eu tenho essa linha vertical aqui que também faz parte do corte, né, da seção do corte, porque o plano de corte ele passa nessa aresta. Vou colocar na mesma cor aqui só para ir destacando. Agora, aí isso me facilita muito essa linha na base, porque aqui na base eu tenho um plano horizontal, então o corte por todo o plano horizontal ele vai ser paralelo a essa linha. Então quando eu chego aqui, ó, eu tenho em D, como é que esse plano de corte está aqui? Eu tenho paralelo à base, então eu desenho uma linha paralela a essa da base, passando pelo vértice D, tá certo? Então o novo vértice que aparece está aqui, ó. Vértice E, vamos dizer, tá? Vértice E. Vértice E. Agora eu tenho um plano aqui que é vertical. E o meu plano de corte também é vertical. Então a intersecção do plano de corte que é vertical com outro plano vertical é uma aresta nova também vertical. E eu já sei que essa aresta passa pelo esse vértice E. Então eu sei que eu desenho uma linha auxiliar aqui vertical. Eu sei que a minha nova aresta está aqui, ó. Tá? Tá aqui, de E até esse vértice aqui. Tá certo? Bom, agora eu tenho aqui uma aresta inclinada. Quando eu tenho aresta inclinada, eu tenho algumas opções. Uma opção eu posso agora recomeçar o corte por esse lado, vou chegar aqui em um outro vértice no plano inclinado. Por quê? Para definir a intersecção do plano de corte com o plano inclinado, eu preciso de dois vértices novos no contorno do plano inclinado. Então eu tenho um, se eu encontrar o outro, só preciso ligar eles. Então eu podia ir posso voltar por esse lado e encontrar o vértice aqui. Mas há situações em que eu tenho, por exemplo, dois planos inclinados, um ligado no outro. Então só ir pelo outro lado não adianta. Embora esse exercício adiantasse. Então quando for um exercício desse tipo, vocês podem ir pelo outro lado que vão chegar, né? Mas uma outra opção aqui é a gente completar esse plano como se ele não fosse um plano inclinado, como se nesse volume não tivesse um plano inclinado. Se eu faço isso, aí eu vou ter sempre planos horizontais e verticais e eu determino facilmente essa intersecção. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, construir uma linha auxiliar aqui. Aqui. Como se fosse uma coisa assim, meu sólido. Ou seja, como se eu não tivesse o plano inclinado. Aí se eu não tenho o plano inclinado, então aqui é um plano horizontal, qualquer plano horizontal eu sei que a intersecção do plano de corte com o sólido é uma aresta nova horizontal. Esse aqui é vertical e eu resolvo o problema relativamente fácil, tá? Então, mas eu tenho o plano inclinado. Então eu vou só usar essa informação, vamos dizer assim.
Então eu tenho aqui uma paralela a essa da base, passando por esse vértice, tá certo? Ok? Essa aqui é uma linha auxiliar, tá? Então eu sei que se não tivesse o plano inclinado, essa aresta nova seria aqui, e agora na vertical eu teria uma aresta nova aqui, tá certo? Ou seja, no contorno do plano inclinado, um vértice aparece aqui e outra vértice aparece nesse ponto aqui, ó, nessa intersecção, porque se não tivesse o plano inclinado eu teria uma aresta nova aqui, uma aresta nova aqui. Então eu posso ligar esses dois. Pronto, pontos, formando a nova aresta, tá? Deixa eu apagar esse ponto aqui também, tá certo? Então, no plano inclinado, a seção do corte é assim. Agora, novamente, plano horizontal, a linha, o novo vértice que vai aparecer, eu encontro ele por uma aresta paralela a essa da base, que é esse novo vértice aqui, ó, tá? Então, tem uma aresta nova aqui, tá certo? Ok? Agora, encontrei um plano vertical, então eu já tenho um vértice, eu sei que a nova aresta, ela vai ser também vertical, passando por esse vértice, então é uma aresta assim. Certo? Então eu tenho esse vértice e esse vértice em um plano, eu só preciso ligar os dois para construir, certo? Esse nova aresta. E agora, finalizando, né, a aresta AB, também é parte da seção do corte. Ok. Encontrei a seção do corte, que é a intersecção do plano de corte com o sólido, eu posso apagar a parte que não é visível, tá? Isso às vezes gera uma confusãozinha, mas no final vocês sempre conseguem. Mas uma dica que eu dou é você começar a apagar onde está bem evidente que não tem mais sólido, tá? Então, por exemplo, aqui, a partir desse vértice novo é aqui, isso aqui não vai existir, isso não vai existir, né? A partir desse vértice, essa parte não vai existir. A partir desse vértice aqui, essa parte não vai existir. A partir desse vértice, essa parte não vai existir. Então, quando eu faço isso, eu praticamente desconecto, tá certo? E aí, o que não está bem evidente aqui é a parte que está totalmente fora. Então, isso aqui está completamente fora da minha seção do corte, completamente fora, né? Toda essa parte aqui, ó, saiu inteira, né? Aí eu posso apagar também as arestas, as linhas auxiliares, tá certo? Só para dar clareza mesmo. Pronto. Esse é o desenho em perspectiva do meu sólido cortado, tá? Agora vamos construir o desenho desse sólido. Agora vamos construir o desenho das vistas desse sólido cortado, tá bom? Nós vamos fazer aqui agora o desenho, né, das vistas do sólido cortado, tá? Meu ponto de partida aqui é o desenho das vistas originais, tá certo? Se eu não tiver a vista original, eu posso desenhar só a vista cortada, só que algumas partes eu preciso desenhar toda, né? Então, por exemplo, essa aresta aqui que vem até o vértice G, essa aresta que vem até o vértice F, até o vértice E, aqui ó, até H, eu não sei, por exemplo, qual é a profundidade dessas arestas e qual é a largura dessas arestas. Então eu preciso ter o desenho todo para verificar onde fica a intersecção do plano de corte com o sólido, tá certo? Agora eu posso fazer todo esse desenho em lapiseira 03 e vou passando a 07 na medida em que eu encontro qual é o comprimento, né, seja a largura, altura ou profundidade dessas linhas, tá certo? Bom, no nosso caso aqui, a gente já sabe que a determinação imediata do corte é na vista superior e o plano de corte passa pelo vértice A, B e D, né? A está aqui, certo? D aqui.
Aqui eu tenho A coincidente com B, né? Então o plano de corte passa aqui, certo? Ou seja, toda essa parte aqui vai ser removida. Tá certo? Então a minha seção do corte na vista superior é essa linha aqui, vai de A até D, tá? Agora eu vou modificar a vista frontal encontrando esses novos vértices. Então eu preciso encontrar onde é que está o vértice E, onde é que está o vértice F, onde é que está o vértice G, H e I. E ligando esses vértices eu vou construindo a seção do corte, tanto na vista frontal quanto na vista lateral. Então eu vou colocar aqui a linha 45 graus, vou precisar dela para transferir esses vértices. Então vamos lá, vou começar pelo vértice E, que está colocado aqui, ó. Quando eu olho na vista superior, o vértice E está aqui. O vértice E está aqui. Tá? Aí eu transfiro esse vértice E aqui para a vista frontal. E transfiro para a vista lateral a partir da linha 45 graus. Certo? Como ele está no topo do sólido, então ele está aqui, ó. Então, o vértice E. Aqui. Está aqui. Certo? Então eu tenho uma aresta DE, que é parte da seção do corte. O vértice D na vista frontal está aqui. Tá? Na vista tá aqui, na vista lateral está aqui. Tá? Então eu tenho uma aresta aqui, DE, que coincide com a aresta que já existia, né? Ó, DE, tá certo? Agora o vértice F, ele está na mesma posição quando eu olho na vista superior do vértice E, só está em outra altura. Só está em outra altura, então eu vou transferir ele para aqui, o vértice F. Está em outra altura, mas é aqui, né? F. O vértice F na vista lateral está aqui. Certo? Aí eu tenho uma aresta aqui na vista lateral EF, que já era visível, já está colocada ali. E eu tenho uma aresta que não aparecia na vista frontal, né? EF. E agora eu tenho essa aresta, então eu vou colocar ela aqui. EF, tá certo? Agora F, agora o vértice G. O vértice G está nessa posição aqui na vista superior. Né? E aí, mesma coisa, vou transferir aqui para a linha 45 graus. E vou transferir para a vista lateral. E vou transferir a posição dele também para a vista frontal. Tá? Aí eu tenho uma aresta aqui. Então, o vértice G na vista frontal, ele está aqui. Na vista lateral, ele está aqui, né? Tá? Então, novamente, na vista lateral eu tenho uma aresta FG aqui, ó, que já existia, tá certo? Já existia. E agora eu tenho uma aresta FG que não existia na vista frontal. FG que não existia na vista frontal, tá? Agora, vértice H, na vista superior, ele está aqui nessa posição, tá certo? Novamente, transferir para a vista para a linha 45 graus para a vista frontal e transferir também aqui para a vista frontal e lateral, né? H, né? Então o vértice H
Ele está nessa altura, na mesma altura do vértice G. E na vista lateral, aqui, né? H, tá certo? Aí eu tenho a aresta GH, eu tenho a aresta GH aqui, ó. Eu tenho a aresta GH aqui, né, que está sobreposta com a aresta que já existia. Certo? GH. Agora eu tenho o vértice I, e ele está, quando eu olho na vista superior, na mesma posição do vértice H, só está em outra altura, né? H coincidente com I, tá? Só que o vértice I está no topo do sólido, né? O vértice I está aqui no topo do sólido, então eu tenho uma aresta aqui HI na vista frontal. HI na vista frontal. Certo? E uma aresta HI. Tá aqui. Tá aqui. Eu tenho a aresta HI aqui na vista lateral. Tem uma aresta que não existia, então é uma aresta nova, né? Essa aresta HI na vista lateral. Certo? Depois eu tenho a aresta IA, né? A tá aqui. Eu tenho a aresta aqui IA. Depois AB. B é que eu já conhecia, né? Aqui. B. AB. É a minha parte da seção do corte. Tá certo? Ok? Aí eu tenho na base essa aresta aqui vai de B até a projeção de D na base. Então isso aqui. Tá certo? Vai da base até D. Então isso aqui também é a parte da seção do corte. Aí o vértice DE, né? Que a gente não tinha passado aqui a linha. Essa vermelha que está indicando a seção do corte, mas eu vou passar aqui agora só para ficar bem claro onde é que está a seção do corte. Né? EF. FG. FG, tá certo? Então essa é a seção do corte, tá certo? Na vista lateral. E vamos completar a mesma coisa aqui para a vista frontal, né? Deixa eu só identificar os vértices aqui na vista frontal, A e B. A e B. Na vista frontal, então eu tenho aqui IA, AB, B até a projeção de D na base, da projeção até D, né, em cima, DE, resta completado. Então isso aqui é a seção do corte na vista frontal. O detalhe que aparece aqui é, eu não tenho arestas que não existem mais, né, na vista, tanto na vista frontal quanto na vista lateral. Na vista superior foi imediato, eu passei essa linha aqui, né, esse segmento AD e apaguei. E aqui é o que eu vou fazer agora, eu vou apagar o que não é mais aresta. Então, quando eu olho o sólido cortado de frente, esse aqui é um plano único, né, então eu não tenho mais esse trecho da aresta, eu não tenho mais esse trecho da aresta. Deixa eu só passar novamente aqui.
E essa é a minha seção do corte, eu não tenho aresta nenhuma aqui. A mesma coisa acontece na vista lateral, né? Eu tenho um trecho aqui de aresta que não existe mais. Essa existe porque é oculta aí no sólido cortado, eu sei que ela está aqui ainda. Então eu não tenho mais isso aqui, ó. Tá certo? Só para pegar a visualização de G aqui, né? Do vértice G. Tá certo? Então é isso. Essa é a solução, tá? Desse enunciado. Desenha a perspectiva e as vistas, né? No caso frontal, superior e lateral direita, quando o sólido é cortado por um plano que passa pelos vértices A, B e D. Então, eu tenho o desenho e perspectiva do sólido cortado e o desenho das vistas do sólido cortado. Ok?